Dia, crianças, tudo bem com vocês? Espero que estejam sim, né? Todos bem. E chegamos então ao nosso último dia de aula, né? Porque amanhã, dia 30, vai ser o nosso drive-thru. Então, nós não teremos atividades aqui no grupo. E eu vou ficar esperando por todos vocês lá na porta da escola, tá bom? Conto com a presença de todos vocês lá. E eu espero também que nessas férias vocês se divirtam bastante, né? Na medida do possível. Fiquem em casa o máximo possível que vocês conseguirem. Se tiverem que sair de casa, usem máscara, tomem todo o cuidado necessário para que não fiquem doentes e que em breve, muito em breve, a gente se veja novamente e em agosto a gente retorna com as aulas, tá bom? Então, olha só, vou colocar aqui a atividade de hoje, né? Nossa última atividade. E aí, aqui nós temos aula, então, de língua portuguesa, matemática e geografia. Na atividade de língua portuguesa de hoje, nós vamos falar sobre cartaz, né? Então, vocês vão fazer uma produção de texto para mim, em forma de cartaz, e aqui eu tenho um exemplo para vocês, olha só. Todo cartaz, ele vem com uma linguagem verbal e não verbal. Já expliquei isso para vocês, né? Linguagem verbal é o uso de letras, de palavras, de um texto. E a linguagem não verbal é o uso de figuras, de imagens que vão atrair o leitor, chamar a atenção do leitor para aquele texto. Então, nós temos aqui um exemplo, olha só. Deixa eu colocar aqui para vocês. Aqui nós temos a imagem de uma anta, né? E aí nós temos aqui uma mensagem principal que vem escrita com as letras todas maiúsculas, todas em caixa alta, tá vendo aqui, ó? Letra bastão. Então vocês devem fazer da mesma forma, vocês vão fazer a mensagem principal com letra bastão. E a mensagem principal, ela vem assim para chamar a atenção do leitor. Então, uma mensagem bem curta, mas que você já chama logo de cara a atenção para o leitor para aquilo que você quer dizer. E depois nós temos aqui uma outra mensagem embaixo, que é chamada de mensagem secundária, né? Ou mensagem complementar. E aí você, então, tem uma mensagem principal, que é aquela com a letra bem grande, que vai chamar a atenção do leitor, e embaixo você vem com uma outra frase pequena, um texto bem pequeno, explicando o que você quis dizer com esse cartaz. Do outro lado aqui no canto, nós temos aqui o órgão responsável por esse cartaz, né? Então, como esse cartaz fala do manta, então o órgão responsável provavelmente tem a ver com o meio ambiente, né? E aí, o que que vocês vão ter que fazer? Vocês vão fazer um cartaz, só que esse cartaz não tem nada a ver com o meio ambiente, não tem nada a ver com a anta, né? Porque aqui foi um exemplo de como tem que ser um cartaz. Então, primeiro, nós temos então uma mensagem não verbal, que é uma ilustração. Nós temos aqui 475 milhões de animais silvestres são atropelados por ano no Brasil. Então, logo de cara, eu chamo a atenção para o meu leitor falando da morte de animais silvestres, coloco um número aqui, né, que já choca, já causa um certo espanto, porque são muitos animais que são mortos nas estradas principalmente, né? E aí, logo embaixo você tem, né, o ICMBio apoia o projeto Malha e o Sistema Urubu, que monitoram as estradas brasileiras para reduzir o número de atropelamentos envolvendo a fauna, ou seja, envolvendo os animais. Então, essa mensagem aqui de baixo, que é a mensagem complementar, ela vem para reforçar a primeira mensagem, que é a mensagem principal, né? E aqui é o órgão responsável por essa divulgação, por essa pesquisa, por esse anúncio, né? Por esse texto. E aí, vocês vão produzir agora um cartaz, mas esse cartaz é sobre o coronavírus. Então, nós temos aí várias propagandas, vários comerciais, vários panfletos, né, que falam sobre o coronavírus. E aí, você tem aí nos anexos de vocês, né, junto do roteiro, um modelo
de como você vai fazer a sua atividade. Mas, se você não puder imprimir, você vai fazer no seu caderno de língua portuguesa ou numa folha e depois colar no caderno de língua portuguesa a mensagem seguindo essa ordem, né? Então, você tem aqui uma mensagem principal, ou seja, você vai colocar logo de cara uma frase de impacto, né? Uma frase que vai chamar a atenção do leitor. Você pode colocar, por exemplo, o número de mortes, você pode colocar uma frase bem chamativa, assim, bem dramática, né, com relação a esse assunto. Você vai fazer um desenho, ou seja, uma ilustração aqui sobre o coronavírus, e aqui você vai fazer uma mensagem secundária, ou seja, uma mensagem que vai complementar a outra mensagem que você escreveu lá em cima. Só que, qual que é a diferença entre essas duas mensagens? Essa primeira mensagem tem que ser uma mensagem bem forte, bem impactante, e as letras dela têm que ser letras grandes e chamativas e em caixa alta, ou seja, letra bastão, né? E a segunda imagem, que é a mensagem secundária, ela ela vai vir em forma de uma frase explicando aquela primeira frase lá de cima. E aí as letras dessa segunda mensagem já não precisa ser em letra bastão, ela pode ser em letra normal, né? Assim, com letras maiúsculas e minúsculas juntas. E aqui do lado o órgão responsável. Então, você vai criar aí um desenho, uma logomarca, alguma coisa, lembrando como se você fosse uma empresa, alguma coisa assim, que criou esse cartaz. Então, vocês podem, por exemplo, procurar na internet modelos, né, para te inspirar. Não que você vai copiar, não é para copiar, você vai criar o seu cartaz. Mas você pode ver outros cartazes que já foram feitos sobre o coronavírus e se inspirar para fazer o seu, né? Então, você pode, por exemplo, falar sobre as formas de contágio, você pode fazer um desenho aí de pessoas lavando as mãos, desenho de álcool em gel, de uso de máscara, né? Você vai criar o seu cartaz de acordo com aquilo que realmente deve ter, né, os cuidados necessários para que as pessoas não se contaminem. Por que tudo isso? Né? Porque vocês estão entrando de férias, nós fizemos uma pesquisa na semana passada sobre toda a história do coronavírus, né? Depois vocês fizeram uma produção de texto sobre o que vocês esperam das férias de vocês. A gente sabe que não vai ser uma férias normais, né? Vão ser férias diferentes por conta dessa pandemia. E agora vocês vão fazer um cartaz para conscientizar mesmo, né, os colegas de vocês, conscientizar as pessoas na importância de se prevenirem contra essa doença. Logo em seguida, vocês têm aí a atividade de matemática, são situações problemas novamente. Então, olha só, Pepeu tem 28 soldadinhos e quer fazer 2 fileiras com a mesma quantidade de soldadinhos em cada uma. Quantos soldadinhos haverá em cada fileira? Então, você vai pegar 28 soldadinhos e dividir em 2 fileiras. Então, quantos soldadinhos vai ficar em uma fileira e quantos soldadinhos vai ficar na outra fileira? Lembrando que o próprio problema já te fala que foi dividido em fileiras com a mesma quantidade, ou seja, uma divisão exata, né? Não vai ter restos. Número 2. Quantas cocadas posso distribuir igualmente em 2 bandejas se fizer 236 cocadas? Então, você tem 236 cocadas divididas por 2, né? Porque você vai dividir em 2 bandejas. E, mais uma vez, vem a palavra igualmente, quer dizer que não tem restos, né? Número 3. São 4 dúzias de bombons que serão distribuídos igualmente entre 6 crianças. Então, primeiro, quanto que vai dar 4 dúzias? Uma dúzia é igual a quantos? É igual a 12. Então, você tem 12, 12, 12, 12. Quanto que é 4 vezes 12? Então, primeiro você tem que saber quanto que é 4 dúzias. 4 dúzias, você achou quanto que vai dar 4 dúzias? Esse valor você achou dividido entre 6 crianças, né? Depois, nós temos a número 4. Quantos quilogramas de alimento um comerciante deverá distribuir igualmente, ou seja, divisão exata, entre 3 instituições? Se tem 324 quilogramas, então você vai pegar 324 quilos dividido por 3 instituições. Uma floricultura recebeu 5 dúzias de maços de flores.
vai expor na vitrine colocando 5 maços de flores em cada vaso. Quantos vasos vai utilizar? Então, de novo, 5 dúzias. 12, mais 12, mais 12, mais 12, mais 12. Ou 5 vezes 12. Você achou a quantidade de flores? Aí você vai dividir por 5 para encontrar a resposta. O dono de uma sorveteria recebeu 396 sorvetes e vai colocá-los igualmente em 3 caixas. Quantos sorvetes deverá colocar em cada caixa? Então, você vai pegar lá, recebeu, ele tinha 396, vai dividir em 3 caixas, então você faz 396 dividido por 3, né? Depois você tem aí no seu livro de geografia uma atividade que vai continuar falando sobre as indústrias, né? Nós vimos na aula passada o surgimento das primeiras indústrias no Brasil, vamos continuar falando sobre esse assunto. Então, vocês têm aí um texto que te explica o que é uma linha de produção, o que é matéria-prima, né? Então, a indústria, ela trabalha com uma linha de produção. O que é a linha de produção? É como se fosse uma fila de trabalhadores em que cada trabalhador dessa fila vai executando uma função até que o trabalho fique pronto, né? Então, por exemplo, numa fábrica de calçado, a primeira pessoa que fica lá na esteira, lá na fila, ela vai, por exemplo, preparar o solado do calçado. Depois, a próxima pessoa vai produzir a palmilha do calçado. Depois, a outra pessoa vai preparar o bordado do calçado. E aí, a outra pessoa vai costurar esse calçado. Então, cada pessoa nessa linha de produção é encarregado de executar uma função. Então, aquela pessoa que executa aquela função, ela só sabe fazer aquilo. A pessoa que sabe costurar o sapato, só sabe costurar o sapato. A pessoa que sabe bordar o sapato, só sabe bordar o sapato. A pessoa que sabe fazer a palmilha do sapato, só sabe fazer a palmilha do sapato. Então, as pessoas são treinadas para executar apenas aquela função, né? E as máquinas vão ajudando e as máquinas acabam que tomam o lugar de vários outros trabalhadores que antes existiam. E para produzir alguma coisa, nós precisamos de matéria-prima. Então, o que é a matéria-prima? São os recursos retirados lá da natureza, como nós vimos lá na agricultura e na pecuária, né? Então, se eu vou fazer, por exemplo, sapatos, qual que é a matéria-prima que eu vou usar para fazer sapatos? Eu vou usar o couro. E o couro vem da onde? Vem do animal, não é? Então, eu produzo lá na atividade agropecuária. Se eu vou fazer, por exemplo, extrato de tomate, né? Daquele de latinha ou de copinho, enfim. Da onde que veio o tomate? Veio da atividade agrícola, não é? Lá da agricultura, da plantação do tomate. Então, qual que é a matéria-prima do extrato de tomate? É o tomate. Vou fazer chocolate. Qual que é a matéria-prima do chocolate? É o cacau. Então, a matéria-prima é aquilo que é retirado lá da agricultura, da pecuária ou do extrativismo, né? Como nós vimos, retirado lá da natureza e é transformado em um outro produto dentro das fábricas, dentro das indústrias. E aqui na nossa primeira atividade, nós temos aqui trabalhadores, né? Algumas cenas enumeradas. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão relacionar, vocês vão olhar o número e vão colocar os números dentro dos quadradinhos de acordo com o que está pedindo. Então, você vai lá, ó, vendedor. Qual o número aqui corresponde ao vendedor? É o número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7. Qual o número aqui que é o vendedor? Você acha o vendedor e coloca o número dele aqui. Vaqueiro. Quem é o vaqueiro aqui? Quem está cuidando das vacas? Vem aqui e coloca aqui o número. Né? Se é o número 1, você vem aqui e coloca o número 1. Então, tem um quadradinho para cada um dos desenhos. Então, vocês têm que observar o desenho e colocar qual é a pessoa ou o profissional responsável por aquela atividade. Na próxima, nós temos aqui as primeiras indústrias no Brasil. Então, olha só, muitas das indústrias surgiram, né, em São Paulo, em Salvador, a partir da década do século XIX, ou seja, de 1801 para cá, né? Então, com a grande produção de café que Rio de Janeiro e São Paulo vinham tendo, eles usavam, né, todo esse dinheiro, essa renda que eles iam arrecadando com as produções de café para trazerem as primeiras indústrias para o Brasil. E aí nós temos aqui
algumas fotos, né? Uma foto, na verdade, de uma fábrica, né? De uma produção. E aí vocês vão observar a ilustração, vocês vão ver aqui que o modelo de antigamente é bem diferente de outro, né? O uso de tecnologias daquela época é bem diferente de outro, porque a sociedade ela vai evoluindo com o passar dos anos. Então, os produtos produzidos nessas fábricas aqui vinham basicamente das produções daquela época, como o café, o algodão, o couro, o leite e o açúcar. Então, as primeiras fábricas surgiram para transformar esses produtos, né? Transformar o café, transformar o algodão, transformar o couro, transformar o leite, transformar o açúcar em outros produtos, produtos industrializados. Número 2. Qual fato contribuiu para o desenvolvimento das indústrias em cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, principalmente no começo do século XX? Então, aqui, ó, no próprio texto já te falo, ó, as riquezas geradas com a expansão do café para o oeste paulista, ou seja, São Paulo, né, no início do século XX, promoveu a industrialização em São Paulo. Em 1920, a produção industrial paulista era maior que a do Rio de Janeiro. Então, qual foi o produto que impulsionou essa industrialização, principalmente em São Paulo e no Rio de Janeiro? O produto foi o café, né? O café que fez dar impulso, o café que fez gerar renda, ganhar bastante dinheiro para que as primeiras indústrias fossem instaladas aqui no Brasil. Então, pessoal, é isso. Essa é a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Espero que vocês se cuidem realmente, tá bom? E beijos. Vou ficar esperando vocês amanhã lá na porta da escola. Se cuidem e boas férias para todos vocês, tá bom? Tchau!